Somente um verdadeiro bugrino entende o que é ser um verdadeiro bugrino. E não é só um time de futebol, não. Vai vendo. Vladimir fica com ela, vai sair jogando curto ali, Diogo Matheus abre para receber, já perde bola, o time do Guarani no ataque, Vladimir dá um chutão para frente, a bola vai ficar para Reinaldo, se ele conseguir evitar a saída, vai ser chegada perigosa do Guarani, Reinaldo logo na linha do fundo, cruzamento do Guarani! Reinaldo existe a saída! Vai do cruzamento do Fala, nação bugrina, torcedores do Guarani, torcedores dos outros clubes que sempre nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a esse Bugre Notícias. E olha, ufa, ainda estamos em êxtase pelo alívio de ontem, né? De ontem, domingo, do jogo de Guarani 1, Red Bull 0. E deu tudo certo, graças a Deus foi tudo muito bom. Mas hoje vamos falar um pouquinho da coletiva, né? Do Claudinei Oliveira. Vamos ver o que ele falou. Eu não vi ainda nada, nem um pedacinho. Mas antes, ó, deixa o seu like aqui em nosso canal. Deixa o seu like aqui em nosso vídeo primeiro. Deixa o seu like aqui no vídeo. Bora lá? Vai. Aí. E se inscreva em nosso canal se você não é inscrito para concorrer à camisa do Guarani que eu vou sortear para você, te dar de presente quando a gente completar 1000 inscritos, camisa oficial de lá da Guarani Store. Muito bem? Então, ó, não perca tempo, a gente está com 880 inscritos e quando a gente chegar a 1000, eu vou sortear a camisa de graça, vou enviar, você não vai pagar nada. Vai chegar na sua mão, é você que vai escolher tamanho, cor, modelo. Muito bom. Não deixe também de se inscrever aqui em nosso canal, tá? O Sempre Guarani Lives, que logo a gente vai ter novidades por lá também, Sempre Guarani Lives. E também do nosso amigo Gabriel, Sempre Palmeiras 1914, olha aqui, ó. O menino é 10, o menino é sensacional, é competentíssimo e tá fazendo um ótimo trabalho lá com o Palmeiras, tá? Sejam muito bem-vindos lá. E independente de clubismo, dá um apoio pro menino, que o menino continue. E que mais canais apareçam, tá? Que mais canais do Bugre apareçam, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, de outras equipes. Contem com a gente para ajudar. Muito bem? Bom, vamos direto então para live do Claudinei Oliveira. Vamos ver o que ele falou. Vem comigo? Deixa eu pegar um óculos aqui. Aí. Bora lá então pro Claudinei. Aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Ok? Claudinei, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Sentimento de alívio pelo não rebaixamento, mas acredito que muito aprendizado já pensando na Série B do Brasileiro. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento e sobre a escalação sua no meio-campo. Matheus Bueno, França e Regis juntos. Queria que você fizesse uma análise desse esquema que você colocou em campo hoje. Obrigado. Obrigado a você pela pergunta, boa noite. Então, cara, a gente tem que analisar o que foi feito, né? Eu não posso falar muito no início do ano, quando eu estava aqui, né? Da montagem de elenco, enfim, de quem ficou, quem saiu. A gente sabe que o Guarani perdeu jogadores importantes, né? O Bruno José é um cara que tinha sua relevância no grupo, né? Depois a lesão do Bruno, a lesão do Derek, né? A gente perdeu, para essa semana a gente perdeu o Camacho suspenso, perdemos o Anderson Leite por lesão, enfim. Eu não gosto de falar muito do que aconteceu antes da minha chegada, né? Eu acho que tem que se fazer uma análise, a gente vai sentar essa semana para isso, né? Para conversar
a direção, junto com o Danilo ali, para a gente identificar o que foi errado na montagem, o que tinha que ser mais ajustado para a gente analisar. Mas, assim, o importante é, assim, eu acho que terminou bem, né? Começou mal e terminou bem. Se a gente tivesse começado muito bem e terminasse mal, né? Estaríamos lamentando aqui uma situação muito desagradável. Estou feliz, lógico que é uma coisa, o Guarani não pode ficar todo ano passando esse sufoco pelo tamanho do clube, pelo peso da camisa. A gente teria que estar brigando por coisa maior, mas não foi o que se apresentou esse ano. Então, dentro do que se apresentou, a gente acabou vencendo, voltando a vencer no Brinco. Acho que desde setembro do ano passado que não vencia no Brinco, né? Minha primeira vitória como treinador do Guarani. Então, assim, eu acho que a equipe veio numa evolução, se não apresentando um futebol vistoso, maravilhoso, mas assim, de organização, né? A gente veio evoluindo, já foi o primeiro jogo que a gente não sofreu gols, né? A gente estreia contra o São André, sofre 2 gols, daquela maneira que foi, o jogo poderia ter usado já a tranquilidade de a gente entrar hoje livre de qualquer perigo. Aí o jogo da Portuguesa, um jogo bem abaixo, a gente tem uma semana para trabalhar, colocamos 3 zagueiros, mais uma semana fizemos um bom jogo contra o São Paulo, mais uma semana, né, empatamos com o Botafogo, apesar de não termos feito um jogo tão bom como contra o São Paulo, mas é um adversário de Série B jogando fora de casa, com chuva, com tudo, saindo perdendo, da maneira que a gente saiu perdendo. E aí mais uma semana para trabalhar, a gente optamos por manter os 3 zagueiros, né? E esse meio campo, como a gente perdeu o Anderson Leite, perdeu o Camacho, a gente optou por deixar o França, para a gente ter um cara de mais de escape também. O França é um meia, né? Um meia atacante, a gente botou ele do lado do Bueno, do lado ali, para a gente ter essa condição de ter mais um cara chegando no último terço, né? A gente tem botado o Regis ali numa situação confortável para ele em termos de marcação, que ele não precisa fazer corredor, não precisa marcar tanto, ele fica mais livre para poder jogar. E a gente botou por isso por eles. Se você observar, ainda no primeiro tempo, a gente estava sem pressão na bola, né? Os jogadores do Red Bull estavam entrando no nosso campo, penteando a bola, vendo o que iam fazer com a bola, então a gente botou o Léo de primeiro ali, a gente mudou para um 4-1-4-1 ali, meio que um losango com o Regis na ponta, sem o 9 fixo, o Regis como falso 9. A gente começou a ter mais pressão na bola, o Red Bull começou a ter menos chance de chegar perto da nossa área. E aí a gente foi fazendo as trocas, né? Enfim, durante o jogo foi se apresentando. O Heitor, a gente tinha trabalhado o Heitor como volante, como médio ali. O Heitor, por isso que a gente botou nessa função. Fez toda a base do Inter, ele fez nessa função. Depois mudou para lateral. Ele originariamente era um volante, a gente conversou com ele. Né? Pusemos o Araújo de primeiro depois, né? Voltamos a utilizar o Araújo. Eu acho que a gente ganhou o Adel, né? Um zagueiro que não tinha nem estreado no Guarani. A gente, né, teve a sensibilidade de ver a qualidade dele nos treinamentos, ver a entrega dele. E aí é um cara que a gente ganhou hoje, né? Fez uma grande partida, saiu com cãibra, né? Muito tempo sem jogar um jogo inteiro, assim. Então, enfim, cara, é muito a comemorar, pouco a lamentar, né? No dia de hoje. É lógico que a gente tem que ver o que passou para não cometer os mesmos erros. Olhar para frente agora para a Série B, o que a gente tem que fazer, o que se tem que reformular ou não. Enfim, eu acho que também não é hora agora de ficar pontuando. Tem que trazer muito ou pouco jogador, até porque esses caras acabaram de ter um jogo aí, né, de muita entrega para conseguir nos entregar essa vitória. Então é com calma agora, avaliar as situações do clube, ver quem está terminando o contrato, quem não está, sentar. A gente vai ter uma semana de muitas reuniões aí para definir muita coisa, que vocês em breve vão estar sabendo. Mas assim, agradecer a entrega dos atletas, agradecer o apoio do torcedor. Veio ontem no treino, veio hoje no jogo com o espírito de incentivar. Lógico, uma hora outra tem uma reclamação, uma vai, mas eu acho que foi fundamental. A partir do jogo de São Paulo, o reencontro nosso com a torcida, né? A torcida incentivando, lá em Ribeirão, aquela chuva lá, nós tivemos presença do nosso torcedor, os jogadores ao final do jogo foram lá agradecer ao torcedor. Então a gente tem que resgatar isso, acho que o Guarani, junto com o seu torcedor, vai ficar muito forte para a Série B. Claudinei, boa noite, Matheus Aboradi, Rádio Central Campinas, sua primeira vitória no comando do Guarani, e pensando agora na Série B, que é o foco que começa em abril, você já conversou com a diretoria, tem a permanência garantida para a sequência da temporada, os jogadores que foram anunciados nesta semana tiveram o seu aval na contratação, e também queria a sua percepção o que o Guarani precisa mudar. É óbvio que hoje é um dia de comemoração, mas o que o Guarani precisa mudar pensando no Brasileirão da Série B para não sofrer o que sofreu no Paulistão? Eu acho assim, a gente, com relação aos reforços, o Ayrton a gente já sabia que era uma situação que está sendo construída, né, já há um certo tempo, já tinha sido consultado a respeito do Ayrton, um atleta que eu já tentei levar algumas vezes para clubes que eu estava trabalhando, nunca deu certo, um jogador que tem bons números nas equipes que ele joga, é um extrema que faz gol, pisa na área, que tem muitas assistências, um jogador interessante. Com relação ao Kaique, a situação do Kaique do Botafogo já tinha uma coisa que já estava meio alinhada, não foi consultado, mas, né, a gente está tirando informações do jogador. E o Bruno Oliveira é um jogador que se destacou muito no Vitória, né, na Série B de 2021, quando eu estava no Avaí, que a gente conseguiu acesso lá. Fez uma boa Série B no Vitória, acabou batendo no Santos não teve tanta chance, mas no meio é canhoto, de qualidade, até com uma certa estatura, não é tão pequenininho, tem um jogador mais longilíneo, assim. Bate bem na bola, tem é um jogador canhoto, a gente gosta, conhece. Espero que venha para nos ajudar também.
Acho que o segredo maior agora é assim, a gente entender como é que a gente vai entrar na Série B. Como é que eu falo assim, em termos de comprometimento, estado de espírito e também taticamente, né? A gente tem que entender, dentro das peças que vão chegar, dentro daqueles que vão permanecer, qual é o melhor modelo de jogo para a gente encarar essa Série B. A gente vai ter tempo para trabalhar. Né? Então, do mesmo jeito que a gente achou os 3 zagueiros como uma solução para esse momento, ano passado no Vila eu jogava com 4-2-4, vocês devem lembrar, eu jogava Caio Dantas e Neto Pessoa, só o Ralf de volante, o Lourenço que era no meio do lado do Ralf, e a gente foi a melhor defesa do campeonato, até eu sair de lá na melhor defesa, acho que terminou com a melhor defesa, e um ataque muito produtivo. Então, assim, tem várias formas de jogar, e a minha missão como treinador é potencializar as virtudes dos atletas. Então, aqueles que a gente for trazendo, que já permanecerem aqui, a gente vê achar a melhor equipe, o segredo é achar a melhor equipe, e a Série B é um campeonato de, né, não é quem fala, é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, é regularidade. Então, a gente tem que sofrer poucos gols, né? Acho que a gente evoluiu defensivamente, fico feliz, né? Fomos um gol do São Paulo, um gol do Botafogo ali, numa situação de um erro nosso, saída de bola, e hoje não sofremos gols, então a gente tem que estar isso, é menos de um gol por jogo, tem que sofrer, tem que fazer mais de um por jogo na Série B, não tem outro caminho, né? E competir bastante, eu acho que só eles têm feito, só eles, né, entenderam que tem que estar botando o pé na bola o tempo todo, tem que estar dividindo todo o tempo, e acho que isso aí foi uma evolução grande que a gente teve, pelo menos desde o primeiro jogo que eu dirigi a equipe até o jogo de hoje. Claudinei, você falou, né, do setor defensivo numa campanha passada, e aí eu queria te perguntar, olhando para o seu elenco hoje, qual setor que você acha que precisa olhar com mais atenção nesse período? E nesse período de 40 dias, como que o Claudinei Oliveira vai trabalhar esse Guarani para começar bem um campeonato tão difícil como a Série B? Então, eu acho que a gente tem que olhar com carinho para todos os setores, né? A gente tem setores, por exemplo, o Márcio, infelizmente, teve uma lesão, né, no joelho, a gente não vai, perdemos o Márcio pro resto da temporada, é um cara que vinha evoluindo, que não vinha sendo utilizado também, que a gente colocou contra o São Paulo, fez um baita jogo contra o São Paulo, vinha muito bem contra o Botafogo, uma grande felicidade dele. Então, assim, a gente vai precisar, né, lateral esquerdo com a saída do Mike, a gente tem o Vitinho que é jovem, tem o Helder, então vai precisar de mais uma peça ali para a gente tá bem resguardado. Então, a gente vai ver caso a caso, acho que a gente tem que olhar com carinho pro elenco como um todo, né? E agora que eu vou tomar uma pedra, para te falar a verdade, eu não estou há semanas, eu não, em nenhum momento me preocupei, quem que vai acabar o contrato, quem não vai, vamos escalar esse, porque o contrato é ao final do ano, vamos escalar o outro, porque o contrato vai acabar, não vamos escalar, então, eu me preocupei em botar o que tinha melhor, porque a gente tinha uma situação emergencial, né? Tem que ter esse sentimento de urgência que a gente tinha de conseguir o resultado o mais rápido possível. Agora a gente vai entender a semana, eu vou sentar com a direção, com o Danilo, a gente vai ver, isso aqui está acabando o contrato, vai ficar ou não, aquele tem contrato longo, vai ser utilizado, a gente vai tentar dentro dessa semana administrar isso aí. E com relação aos dias para trabalhar, a gente deve dar um período de folga para os atletas aí, para a gente poder recuperar as energias também, porque foi muito desgastante para todos, né? Eu que estou aqui há menos tempo que eles, foi bastante desgastante. Mas a gente vai estar, a comissão vai estar trabalhando todo dia, né? A direção, eu, Danilo, enfim, a comissão técnica toda, avaliando atletas, possíveis atletas, né? Quem vai chegar, quem possíveis saídas também. Mas o pensamento meu é procurar encontrar o mais rápido possível dentro da pré-temporada um modelo de jogo, para a gente poder bater bastante nesse modelo de jogo, lógico, tendo uma outra variação dentro desse modelo, mas que a gente possa encontrar rapidamente um modelo de jogo que nos dê uma consistência defensiva e que a gente seja uma equipe também que consiga fazer bastante gols no adversário. Boa noite, Claudinei, repórter Ian Galli da Rádio Resenha do Interior. Primeiramente, parabenizar pela permanência na Série A do Campeonato Paulista. Claudinei, na coletiva do jogo contra o São Paulo, você falou que fazia muito tempo que você não utilizava a formação de 3 zagueiros. E hoje você repete esse esquema pela 3ª vez. Pensando numa sequência para a temporada, você acredita que essa formação é o próximo do ideal que você planeja para o seu time? Então, depende, assim, o que eu falei. Hoje, por exemplo, a gente jogou, a partir do momento ali do primeiro tempo que eu adiantei o Léo, a gente não jogou mais com 3 zagueiros, né? A gente jogou desde os, 20, 25 do primeiro tempo. Aquela hora que o Vladimir sentiu ali, que a gente chamou para conversar. A gente mudou, botou o Léo de primeiro, foi para um 4-1-4-1. A gente tinha 3 zagueiros em campo, mas o Léo jogou nessa função no Ceará, jogou algumas vezes de volante. Então a gente usou o Léo como volante, né? Em algum momento ou outro ele entrava para fazer encaixe no cruzamento, para fazer encaixe de área. E eu particularmente, como eu falei, eu não tenho preferência por esquema. O 3 zagueiros realmente é o que menos utilizei nos últimos anos. Né? Mas a gente conhece, a gente tem noção de como funciona, te dá uma consistência, as coberturas próximas, né? Como eu já falei. Mas não sei se vai ser esse o esquema que a gente vai utilizar para a Série B. A gente, no Avaí 2021 no acesso, a gente fazia um 4-1-4-1 com 2 médios e um volante. No Vila ano passado era um 4-2-4, algumas vezes no 4-2-3-1. Não é o meu esquema de preferência 3 zagueiros, né? Às vezes gosto de ter mais jogadores um pouco mais para frente, né? Não ficar tão retraído o time. Mas também o
os 3 zagueiros também com a linha de 5 te propiciam também na hora de jogar você ter 3-2-5, né? Você põe 5 jogadores na última linha do adversário, e aí se esses jogadores souberem se posicionar também ofensivamente, você tá bem, tá incomodando o adversário com teus alas o tempo todo. Aí você tem que ter jogadores, né, como o Pablo e o Reinaldo, que jogam entre lateral e zagueiro, pra gente ter profundidade. Então eu não descarto nada, sabe? Mas assim, pelo meus últimos anos, dificilmente a gente vai iniciar a Série B com 3 zagueiros. A não ser que a gente realmente fale, não, o caminho é esse, tá bom, os 3 estão muito bem aqui, vão manter. Mas a gente deve partir para alguma outra coisa mais perto do que eu vim apresentando em outros clubes. Claudinei, boa noite. Ao longo da semana, como é que foi também a conversa com o atleta, com a diretoria? E ele entrou em campo, indicativo de que ele está nos planos também para a Série B? Então, cara, assim, eles cometeram um erro, né? Um erro de julgamento, assim, são jovens, né? Então, às vezes, não era o momento de... O Neilton me ligou 2, 3 dias depois que os meninos foram afastados. O Neilton me ligou. O Neilton foi meu atleta no Santos, trabalhei com ele desde 2009. E o Neilton falou bem, professor, era festa, estava minha mãe, a minha avó, tinha cheio de criança, era festa de família, não era bagunça, estava com a minha esposa. O Neilton casou com a menina que ele namorava desde a época da base do Santos, eu conheço também. Então, assim, o problema é a maneira como aquele momento, não era momento para aquilo, ou talvez para ir na festa, ficar ali, mas não postar, não divulgar, não deixar vazar uma foto. Então ficou um negócio ruim pelo momento do clube, né? Eu acho que a questão do Araújo foi um pouquinho diferente da do Enderson. O Enderson extrapolou um pouquinho, né? Em questão de debate em rede social, acabou extrapolando, desgastou mais. O Araújo foi um menino que, né? O Enderson também veio, treinaram separados uma semana. O Araújo começou a ser reintegrado ao grupo. E assim, eu tenho um primeiro volante ali no banco. Aí eu vou punir o Guarani? Ah, não, agora eu vou castigar o Araújo, que ele vai para o banco, mas não vai entrar vou castigar o Guarani, não é ele. Aí eu ponho um meia, não ponho um volante, eu tomo um gol, eu estou prejudicando o clube. Então ele foi reintegrado, entrou no campo, está nos planos, pode permanecer não, a gente vai ter as reuniões, mas não tem nada, o que foi já passou, teve a punição, já foi afastado por um período. São jovens, tem que evitar esses erros, né, que pode comprometer até a carreira, mas aí a gente vê que é um menino do bem. O Enderson também é um menino do bem, a questão do Enderson foi mais uma questão de briga em rede social, essas coisas que a gente vê muito, né, a gente tem que evitar. Eu, pelo menos, não tenho, né, rede social para evitar qualquer confusão. Mas a gente entende que não fizeram por mal, foi só um erro de julgamento mesmo, às vezes inexperiência, não era o momento de ter saído, de ter ido para um aniversário, ou de ter postado fotos e vídeos, né? Mas o Araújo está assim, tá nos planos a princípio, a gente conta com ele, jogador de muita força, né? Acho que a gente tem que melhorar um pouquinho ele taticamente, orientar melhor, eu acho que tem coisas, uns ajustezinhos táticos, se ele estiver bem posicionado com a força que ele tem, ele vai nos ajudar bastante. Boa noite, Claudinei. Anthony Melato, aqui da TV Tati Record. Eu queria te perguntar como que o clube fica psicologicamente depois dessa permanência no Paulistão e o que isso afeta, né, na preparação do time para a Série B, porque como você mesmo comentou agora, teve toda essa questão aí da festa do Neilton, né, muita gente criticou, né, mas eu queria saber como que fica o psicológico da equipe para essa preparação para a Série B. Eu acho que fica bom, cara. A gente não... A Série B ensina muitas lições pra gente assim, sabe? Tem time que ganha o estadual, faz uma Série B horrível. Tem time que faz o estadual horrível, faz uma Série B maravilhosa. Então, que assim, o que fica de positivo é que a gente acabou bem o campeonato. A gente acabou vencendo, há muito tempo não vencia no brinco, vencemos, tivemos um reencontro legal com o torcedor, né? O torcedor sai do Paulista, apesar de não cumprir o objetivo inicial do clube, que era a classificação. Mas sai com gostinho de uma vitória. A gente, até o próximo jogo, a gente está 3 jogos sem perder, né? Não ganha 8, agora a gente está 3 sem perder. Estamos invicto a 3 jogos, né? A gente empatou 2 e ganhou 1. Então, assim, a gente vai transferindo o problema para frente, né? Problemas vão ocorrer, a Série B é muito difícil, não vai ser um mar de rosas, vai oscilar, todo mundo oscila. Mas eu acho que os jogadores saem com um astral elevado, cara. A gente sai comemorando. Se fosse um jogo, talvez a gente tivesse tivesse na última rodada sem depender de nada, tivesse aqueles 2 pontos do Santo André, iam vir 1000 pessoas aqui, só para xingar a gente, porque, o campeonato foi uma porcaria. E foi, né? Não foi bom. Mas aí, como a gente veio brigando por alguma coisa, a gente botou bastante gente, a gente ganhou, o torcedor comemorou, acaba que fica melhor, apesar de ser mais cômodo da outra forma, acaba que o astral fica melhor do jeito que foi, com um pouquinho de sofrimento, a gente valoriza mais. Claudinei, Alexandre Azan aqui da PTV. O jeito que o jogo se desenhou, né, tinha muita expectativa sobre esse jogo, um jogo tenso, que poderia causar o rebaixamento, mas o gol no início, então como que isso você
também fez com que o time não se empolgasse com aquele gol no início e de repente pudesse perder, porque o Bragantino continuou pressionando. Então, como que esse gol no início também aliviou as coisas para vocês, mas também você não deixou o time se empolgar com o que tinha acontecido, até porque a torcida inflama, o time tem que ir para cima e de repente poderia se comprometer. Então, a gente, como eu falei, a gente não estava bem quando a gente fez o gol, a gente não estava fazendo um bom jogo. Acho que a primeira chegada nossa, a gente fez o gol. A gente não estava bem no jogo, o Vlad faz uma bola longa, que a gente tinha comentado que eles jogam com a linha bem próxima à linha do meio campo ali, a característica do Red Bull desde o sub-15, sub-17, é um modelo de jogo deles, que eles já... o clube tem esse modelo de jogo, né? Então, a gente sabia que tinha esse escape aí, o Vlad foi bem, só uma bola longa, o Reinaldo atravessou a bola, o Pablo fez o gol, né, os nossos dois atacantes. E a gente continuou também sem ter muito controle do jogo, né? E aí o que a gente fez? A gente fez essa mudança do Léo para primeiro volante, né? E assim, não tinha por que empolgar, a gente estava com a faca no pescoço ainda, né? E a gente teve chance de fazer o segundo, que foi uma bola do Léo que ele finalizou, né? Que às vezes podia ter jogado para trás, ele finalizou para fora, bateu cruzado, né? E tivemos uma bola do Regis, né? Tivemos 2 chances de fazer. Talvez se a gente tivesse 2, 3, fosse dar aquela sensação de, vamos acomodar, vamos sentar no resultado. Com 1-0 não tinha como, né? Porque o empate nosso, o resultado do Ituano sobre o São Paulo, a gente estava eliminado. Lógico que no outro jogo tinha que ter uma goleada, o Santo André tinha que tirar um saldo de gols muito grande em relação a nós, mas o empate para nós não servia. Então foi um jogo tenso, cara. Queria eu que a gente tivesse feito 2, 3 e pudesse ficar um pouquinho com sangue doce, mas não tivemos essa condição. Mas é bom sofrer um pouquinho também para valorizar, né? Para o próximo campeonato já entrar, como foi falado anteriormente, né? Como é que tem que entrar na Série B? Entrar desde o primeiro jogo como se fosse o último. Que é isso aí que eu falei para eles. Não adianta a gente ter o discurso, é o jogo da vida, é não sei o quê, se a gente não jogar o jogo da vida. Hoje nós não jogamos mais um jogo, a gente pode ter não feito um jogo brilhante, mas os caras se entregaram, deram o carrinho, se mataram em campo, se jogaram na frente da bola. E é isso que a gente tem que fazer desde o primeiro jogo para não sofrer na última rodada. Então é isso que a gente vai cobrar deles, eles mostraram que podem fazer, né? Acho que pegamos São Paulo e Red Bull, por mais que o Red Bull tivesse com o time alternativo, que ganhou do Ituano em Itu, né? Fez 1-0, poderia ter feito mais, é um time qualificado também. Mas o São Paulo, a gente pegou o São Paulo quase que completo, com o Lucas Moura jogando 45, o Wellington Rato, a gente suportou bem, né? E fez valer o peso da nossa camisa também. Acho que a gente tem que entrar na Série B. Eu acho que o Guarani, por ter o título brasileiro, é uma das camisas muito pesadas da Série B, a gente tem que se fazer respeitar em campo, né? Não só pelo que foi construído na história do clube, que os outros construíram antes da gente, mas a partir de agora a gente começar a construir uma história bonita para a gente terminar bem o ano. Valeu, craquinhos. Obrigado, viu? Final de semana. Aí então a entrevista com o Claudinei Oliveira, fiz algumas anotações aqui pra gente comentar. Montagem do elenco, realmente, ele pegou o que tinha aí no momento, não foi ele que montou o elenco, acabou utilizando e conhecendo jogadores, muitos deles em cima da hora. Ele teve que se virar mesmo, né? Sobre as lesões, a gente teve muitas lesões, desde o começo lá o Bruno Mendes, o Derek, o Camacho logo em seguida aí no final, estava mais baleado. Então o Guarani teve bastante dificuldade, não conseguiu repor, não trouxe ninguém e acabou dificultando o trabalho até do Humberto Louser, né? Sobre os 3 zagueiros, Regis com mais liberdade, então foi isso que aconteceu nesse último jogo contra o Red Bull, que o Regis ficou mais solto ali pelo meio, só que o Regis não consegue dar combate o tempo todo. Então a gente tinha aquela bola batendo na parede e voltando o tempo todo, que o Regis não conseguia conter, mas foi bastante importante o esquema, né? Então esse não tinha esse contato, esse combate na saída do Red Bull. Coisa que quando ele colocou o lateral Heitor como volante, e foi engraçado, porque a gente tava vendo o jogo, tava vendo o volante, o Heitor número 2 ali no meio, falei, cara, ele fez isso mesmo. E acabou sendo importante, porque ele cobriu aquele buraco lá que a bola tava passando livre, então o Heitor foi bastante combativo ali em alguns momentos. Depois acabou, né, sucumbindo também, mas foi importante naquele momento do jogo, que o jogo pedia. Sobre o Lucas Adel, foi uma grata surpresa ele colocar o Lucas Adel, entrou super bem, estreou no time, ele que em muitos jogos nem era relacionado e acabou encaixando bem na equipe. Jogadores novos com o aval do técnico, né, com pedido lá, foi uma pergunta do pessoal da Rádio Central, e o Ayrton, que ele já conhecia, que é um jogador de extrema e faz gol, então ele que meio que mandou trazer aí o Ayrton. E eu acabei vendo um pouquinho mais alguns outros jogos, realmente pode ser uma opção muito interessante, viu? Pode acontecer.
Setor que precisa mais atenção, foi perguntado para ele falou que todos, né, devido às lesões, com certeza. Todos os setores, a gente teve muita lesão durante o campeonato. Só que a gente teve um pouco de evolução na parte física. A gente pegava no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto jogo que o time morria completamente no segundo tempo. Em alguns jogos até aos 30 do primeiro tempo já estava mortinho o time. E o time teve uma evolução realmente. Então a parte física melhorou um pouquinho, pode ser mais trabalhada, deve ser mais trabalhada. Sobre os 3 zagueiros, perguntaram para ele se é o ideal. Ele não prefere, mas ele mandou muito bem, porque o time estava muito vulnerável, principalmente o Ryan, estava sobrando muito, a coisa estava explodindo em cima dele. E com 3 zagueiros deu um pouquinho mais de tranquilidade na retaguarda ali do Guarani. Foi uma opção bastante inteligente do Claudinei e acabou funcionando bem. Sobre o Lucas Araújo reintegrado, ele que teve aquele problema da festinha lá com o Wenderson, o problema nem foi tanto... Não deveria ter colocado, né, na rede social, mas o problema foi o bate-boca ali da esposa do Wenderson com a torcida. Ela acabou ofendendo a torcida e isso que acabou prejudicando bastante. E o Lucas Araújo foi muito bem reintegrado, mandaram bem demais, acho que foi um negócio muito bem feito. O gol no início do jogo aliviou. O Guarani em seguida perdeu um gol no chute cruzado, também cara a cara, e depois o Regis acabou driblando o goleiro, perdeu a passada e acabou não conseguindo concluir em gol. Então foi o primeiro tempo interessante. A gente vai analisar pelo resultado, porque se você for ver, a gente já jogou com o Sub-20 do Red Bull, que também é um time muito bom, muito organizado. Valeu pelo resultado, por escapar do rebaixamento, isso a gente já sabe, a gente nem tá discutindo isso. Agora é pensar na Série B, né, minha gente? É ter um tempo para treinar, é trazer jogador, é ver quem vai ficar, ver quem vai sair. Então, tudo isso foi muito bem falado aí pelo Claudinei. Só que isso é a minha opinião, né? Eu quero saber a sua opinião, o que você achou aí da entrevista do Claudinei Oliveira. Por quê? Porque eu vou pegar os comentários do vídeo de ontem, do pós-jogo, né, de domingo. Vou pegar os comentários do vídeo de hoje, que até umas 6 da tarde de amanhã da terça-feira, e na terça-noite que eu vou fazer um comentando comentários, pegando todos os comentários e tendo essa interação com os inscritos, com a torcida bugrina. Muito bem? Deixe o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, porque é muito importante pra gente. E não se esqueça que Campinas tem dono, quem nasceu associação nunca, jamais será Futebol Clube. Eu volto amanhã então com o Comentando Comentários. Fiquem com Deus, grande abraço, fui!